desgastante, né? Viajar de moto. Mas o pessoal gosta, né? Quem gosta de moto aí, gosta de fazer essas aventuras, geralmente viajam em grupos, né, de motociclistas. E a gente lamenta muito essa situação, porque é uma tragédia que atinge uma família de uma política pernambucana. Pois é, Mário, a gente também nesse fim de semana, né, entre outros assuntos, né, teve a notícia de um projeto, né, que vai ser apresentado aí pela Câmara dos Deputados para impedir que o TSE bloqueie redes sociais. Que projeto é esse? Olha, Laís, existe uma crise institucional entre o TSE e o Legislativo, né, que foi provocada principalmente, né, desde a eleição desse ano. Os deputados, principalmente os aliados ao presidente Bolsonaro, eles promovem muitas críticas aí ao Tribunal Superior Eleitoral e existe esse desgaste, né, com vários deputados tendo as contas, inclusive, sendo suspensas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que alega que eles estão postando informações duvidosas sobre a eleição, fake news e também informações que comprometam o processo eleitoral. Os deputados discordam, dizem que estão usando a liberdade de expressão e também da imunidade parlamentar. Então, diante disso, né, o deputado federal Major Vitor Hugo, que é do PL de Goiás, ele apresentou um projeto de decreto legislativo contra a resolução do TSE que permite que a Corte bloqueie perfis nas redes sociais. O projeto foi apresentado um dia após a edição da resolução e visa evitar que parlamentares tenham as contas bloqueadas. Recentemente, o próprio Major, né, Vitor Hugo, ele teve perfil bloqueado, assim como a deputada federal Carla Zambelli, que foi a mulher mais votada do Brasil, e o futuro deputado Nicolas Ferreira, os três do PL. E o deputado alega que, nos últimos tempos, ele diz que há uma relativização da imunidade parlamentar, da liberdade de expressão e da livre manifestação de pensamento. Por isso que ele está apresentando esse projeto. Ele afirmou ainda que não teve acesso à decisão judicial que levou ao bloqueio da conta dele. Um rápido comentário sobre essa história, eu acho isso muito complicado, porque eu acredito que há exageros, né, dos dois lados. Eu acho que algumas postagens não precisavam você retirar o perfil do deputado ou deputada do ar. Você poderia emitir uma resolução para que aquela postagem ela fosse retirada ou que houvesse um direito de resposta no sentido de esclarecer, né? Que o deputado ou a deputada ele pudesse emitir uma nota e aí ele explicaria, né? Um pedido de desculpas, algo, porque ele estava fazendo aquilo. Acho que era muito desgastante do que você retirar o perfil do ar, principalmente porque só existe hoje, né? Eles alegam, os deputados, que existe uma perseguição no Tribunal Superior Eleitoral contra os deputados que são aliados do Bolsonaro. Claro que, por exemplo, o perfil da Carla Zambelli ele foi bloqueado após ela incentivar aquelas manifestações dos caminhoneiros que teve no começo do pós-eleição. E eu acho que também isso não é postura de deputado, né? Está incentivando bloqueio de rodovia contra um resultado eleitoral que é muito controverso aí. As alegações que houve fraude, elas até agora não foram comprovadas. Então poderia o TSE aí ter mandado a deputada retirar aquela postagem e mandar ela fazer um pedido de desculpas e não retirar um perfil do ar, porque a deputada tem 9 milhões de seguidores nas redes sociais e ela presta boa parte das contas do mandato dela nesses perfis. Então acho que existe um exagero por parte dos deputados que às vezes falam muita bobagem, falam muita besteira nas redes sociais, mas também existe um exagero também no tribunal, quando ele simplesmente fica bloqueando todo mundo que ele acha que está atingindo alguma coisa que eles não gostam. Acho que essa tensão eleitoral que ela segue no pós-eleição, ela acaba gerando esse clima de instabilidade no Brasil e é muito ruim. Então acho que está na hora de todo mundo fazer a meia-culpa e os palanques precisam ser baixados, não só dos deputados, como também do TSE, que eu acho que em muitas ocasiões vem fazendo um desserviço aí nesse estado, assim como os deputados. Sabe por quê? Porque os deputados eles alegam que a gente está vivendo um momento de exceção e tal. Então, quem alega isso tem que se comportar
e como se houvesse mesmo, né? E não ficar simplesmente agindo como se tivesse tudo normal, e já que eles alegam tanto que ações de perseguição, que tenham mais postura na hora de comentar as coisas e cuidado, né, no compartilhamento das informações, que muitas vezes acontece, né, de fake news ser compartilhado, e aí não só. Essa é a grande crítica, né, dos deputados que estão tendo os perfis bloqueados, porque do outro lado também existem fake news que são postadas, existem muitas coisas que são postadas e não há esse rigor da lei, digamos assim. Então acho que precisa isso ser revisto. Não sei se esse projeto passa, não sei se ele é o ideal também, não tenho conhecimento do projeto, né, foi apenas notícia que a gente publicou, mas vamos aguardar, né, o que diz esse projeto para que a gente tenha uma noção se realmente ele vai passar e se realmente ele é para o bem da sociedade ou para o bem apenas dos deputados. Tá certo, Mário. E que história é essa que teve ministro sendo xingado nos Estados Unidos? Explica pra gente essa situação aí. Isso aconteceu em Nova York, né? Os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, e também do TSE, né, que é o caso Alexandre de Moraes, que ele faz parte dos dois, ele é presidente do TSE, o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski, eles estavam num restaurante em Nova York e tiveram que deixar o local, né, após brasileiros inconformados aí com a atuação deles se dirigirem aos três, né, com xingamentos e acusarem eles de estarem tumultuando e atrapalhando o processo eleitoral. Os brasileiros que fizeram essas acusações, eles estavam com camisa do Brasil, provavelmente eleitores do presidente Jair Bolsonaro, e aí eles reclamaram bastante e começou, né, com imagens daquela história, né? Começa com o celular a filmar e a dizer coisa, e aí os ministros rebateram, pegaram os celulares deles também e começaram a filmar o pessoal, e aí começou, por parte de alguns, um bate-boca entre eles e gerou aquela tensão, né, que culminou com os ministros tendo que deixar o restaurante, entrar numa van rapidamente, e os três aí saíram com o Ricardo Lewandowski e o Barroso, inclusive batendo boca, né, com um outro manifestante. Isso vai ficar rolando nesse clima muito tempo, né, porque essa tensão entre os poderes, né, que foi gerada aí nessa difícil relação, essa relação conturbada entre o presidente Bolsonaro e os ministros do TSE, ela vai ficar rolando. Eu acho que também não cabia, sabe, Laís e Rodrigo, na semana pós-eleição, os ministros terem se encontrado tanto com o Bolsonaro quanto com o Lula. Eu acho que eles deveriam ter evitado esse tipo de encontro, porque aí vazaram fotos, né, deles com os dois, né, principalmente com o Lula, eles abraçando e apertando mãos, e aí isso não ajuda em nada. Eu nunca vi esses ministros terem tanto espaço na mídia para ter tanta publicidade, né? Acho que eles deviam, já que eu falei de postura no bloco anterior, né, isso, claro, não concordando em nada com essas manifestações, né, que terminam com xingamentos. Acho que você reclamar da postura é uma coisa, você terminar xingando os outros é outra. Mas acho que os ministros também eles deveriam colocar a mão na cabeça, fazer uma meia-culpa e rever as posturas deles, tanto pessoalmente quanto as publicações em redes sociais. E evitar esses encontros, né, que eles fizeram aí, tanto com o Bolsonaro quanto com o Lula. Acho que não é legal. A gente não vê isso em outros países, com ministros do Supremo se expondo tanto como acontece hoje no Brasil. Então, e outra coisa, né, tá batendo boca com militantes, né, no meio da rua, é melhor você simplesmente ignorar e ir embora, né, e lembrando que nos Estados Unidos eles não são nada, eles são cidadãos comuns, então por isso que não houve interferência, né, e alguns seguranças deles chegaram até a tocar nos manifestantes, e os manifestantes eles acabam respondendo: não me toca que aqui você não está no Brasil. E aí o pessoal já vai para aquela questão da liberdade de expressão mesmo, que nos Estados Unidos é bem diferente aqui do nosso país. Então, esse clima ele vai perdurar muito ainda,
no país, pós-eleição ainda é traumático, né? A gente não tem, por exemplo, tivemos uma manifestação gigantesca ontem em Brasília dos bolsonaristas, né, que lotaram a esplanada dos ministérios, né, com apoio de alguns caminhoneiros, e segue essa satisfação com o resultado da eleição. Enquanto isso, né, a gente vai vendo um clima muito tenso. O ex-ministro Gilson Machado Neto postou um vídeo, por exemplo. Esse vídeo, para que o ouvinte entenda, é um jogador que perde um pênalti, ele chuta a bola, vai na trave e sobe, e o goleiro sai para comemorar e dá as costas à bola, e a bola ela bate no chão e de repente ela entra. E ele diz que ele manda 3 recados nesse vídeo, né, para encurtar o comentário, para que o ouvinte entenda, é que o jogo não terminou. O que ele quis dizer com isso, ninguém sabe ainda. Mas ele postou esse vídeo. Ontem ele é um ex-ministro, é uma pessoa de extrema confiança do presidente Jair Bolsonaro, então fica aquela pulga atrás da orelha, né? O que é que Gilson Machado quis dizer com esse vídeo que foi postado? Que a eleição ainda não acabou, então vamos ver o que é que vai ter nos próximos dias aí, visto que o clima segue muito tenso entre os poderes judiciário, executivo, legislativo e também com parte da população que não aceita ainda o resultado das urnas, a Laís e Rodrigo. Perfeito, Mário. E você volta para falar sobre política no Manhã Cidade, não é isso? Isso, né? E amanhã também do Jornal de São Paulo, amanhã no feriado, né? A gente bate um papo que devemos ter mais novidades aí nos próximos dias, né? A gente vai trazendo para os ouvintes aqui, né, sobre os fatos que vão acontecendo aí no dia a dia, né? Porque a política é dinâmica, ela não para, e claro, a gente vai trazendo para deixar o nosso ouvinte bem atualizado. E para encerrar aqui, né, comemorar bastante, vocês vão falar sobre isso agora, mas o acesso aí do Central e do Porto, depois de tantas notícias ruins, né, pelo menos o futebol de Caruaru e do Agreste, trazendo aqui notícias boas, né, com os acessos aí de Central do Porto, também do Maguari, aqui de Bonito, e a depender de um julgamento que vai acontecer quarta-feira, o Belo Jardim também pode subir. Então nós vamos ter mais 4 times do Agreste no Pernambucano do ano que vem, que se juntar aí ao Caruaru City, né, que já está lá. Então, notícia boa aí que vocês vão pegar agora aí um pouquinho, e o pessoal do futebol vai trazer com mais detalhes, mas muito bom mesmo para o futebol de Pernambuco, futebol de Caruaru e para o nosso futebol aqui do Agreste. Bom dia para vocês. Verdade. Valeu, Mário, pelas informações, e como o Mário já abriu, vamos para o futebol, né, Rodrigo?